Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, aleluia. Iniciando aí mais uma chave mestra, dia 5 de abril de 2024, uma sexta-feira, um dia lindo lá fora. E eu estou aqui com mais uma possibilidade de estar falando da palavra de Deus, de estar compartilhando os segredos, os mistérios que o Senhor mesmo quer revelar aos nossos corações através da sua palavra, através das escrituras sagradas, né? Essa live chama Chave Mestra porque foi essa direção que o Espírito Santo me deu ao fazer essas lives, que ele estaria liberando nesse tempo de live algumas chaves de conhecimento, de revelação da palavra, com o intuito de que eu e você alcance tudo aquilo que Jesus Cristo tem para nós, né, na nossa vida cristã, na nossa caminhada com o Senhor Jesus. Bom dia ao pessoal aí que está entrando. Eu quero estar fazendo uma oração, apresentando ao Senhor esse tempo, né, que nós estaremos aqui falando da palavra de Deus. Hoje eu vou estar abordando Atos capítulo 18, Eu já estou há alguns dias, desde semana passada, falando de Atos 17, da segunda viagem missionária de Paulo. E hoje eu vou estar falando já da finalização dela e já o início da terceira viagem missionária dele. Todas as lives ficam salvas aí no meu perfil. É só você entrar aí no meu perfil rita.bal e Balbi, né? E todas as lives estão salvas. Eu comecei esse trabalho falando do Evangelho de Mateus, né? Foi a primeira direção que o Senhor Jesus me deu para que eu falasse do Evangelho de Mateus, falando de quem é Jesus, da sua missão, do seu propósito, e que depois eu continuasse aqui em Atos dos Apóstolos, falando o que aconteceu depois que ele ressuscitou, né? Como aconteceu a descida do Espírito Santo, como iniciou a igreja. Então é por isso que eu já estou aqui em Atos dos Apóstolos. Mas na verdade eu comecei no Evangelho de Mateus, todas as lives estão aí, e agora também eu fiz um canal no YouTube, onde eu estou baixando as lives de Atos dos Apóstolos. Então, se você quiser assistir também, você pode assistir lá pelo YouTube, né? Estão lá salvas. Já tem uma boa parte lá e eu quero aos poucos ir baixando todas as de Atos, tá bom? Mas eu quero estar apresentando ao Senhor esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Sabemos que a sua presença é real, Senhor. Sabemos que o Senhor está entre nós, que o Senhor está no nosso coração, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor esse tempo e peço, Senhor, que o Senhor esteja no pleno controle, Pai, desse tempo de live, que o Senhor traga luz e revelação aos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor também nos ensine através da Tua palavra e dos assuntos que têm sido abordados aqui nesta live, que o Senhor nos ensine como nós devemos proceder, as direções que devemos ir, as decisões que devemos tomar, Senhor. A Tua palavra mesmo diz no Salmo que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, nós precisamos dessa direção, nós precisamos dessa orientação. Nós sabemos, Senhor, que pelas experiências do apóstolo Paulo, Senhor, nós podemos aprender com ele, em tudo o que ele viveu, como ele viveu, o que ele fez, Senhor. Então fala conosco, esteja no controle de todas as coisas, Pai. Por onde quer que essa live for, Senhor, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado, que as verdades da Tua palavra sejam ministradas, ensinadas através dessas lives, Pai. Que as vidas recebam daquela porção que o Senhor tem para elas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos lá, né? Então hoje eu vou começar aqui capítulo 18, se o Senhor permitir. Nós vamos encerrar hoje ainda, né? Capítulo 18. Eu vou ler do verso 1 ao 4. Paulo em Corinto. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto os judeus quanto gregos. Olha só, a gente percebeu aqui que em Corinto havia uma sinagoga, né, judaica. E Paulo usa esse lugar para começar a anunciar as verdades do reino.
É interessante que ele permanece um tempo lá em Atenas, onde a gente falou já há alguns dias aí sobre o Areópago, né? Ele permanece algum tempo ali e depois ele decide viajar e ele vai para Corinto. Eu quero falar um pouquinho, né? Dar um panorama aí da cidade de Corinto. Por quê? Porque a gente sabe que Paulo escreveu 2 cartas para a igreja que estava localizada em Corinto. Então eu entendo que esse é um lugar importante, que é um lugar relevante para Paulo. Então eu queria falar um pouquinho da cidade, do contexto da cidade de Corinto, né? A antiga cidade foi parcialmente destruída pelos romanos em 146 a.C., mas em 44 a.C. foi reconstruída como uma cidade romana. A Nova Corinta prosperou mais do que nunca. Estima-se que tinha cerca de 800 mil habitantes no tempo de Paulo. Foi a capital da Grécia Romana, habitada principalmente por homens livres e judeus. Olha só, não era uma cidade pequenininha, né? Alarico, em sua invasão à Grécia em 395 a 396, destruiu Corinto e vendeu muitos dos seus cidadãos como escravos. Ainda assim, a cidade permaneceu habitada por muitos séculos, suportando sucessivas invasões, destruições como terremotos, doenças, pragas. Mas a cidade permaneceu, né? Eu peguei essas informações ali no site InfoEscola, tá bom? E peguei umas informações também do nosso irmão Rodrigo Silva, né? No site dele. Achei muito legal essas informações. Olha só, a cidade atual está localizada a cerca de 48 quilômetros de Atenas. Então pensa, Paulo estava lá em Atenas, ele desce 48 quilômetros até Corinto. Além disso, ela se encontra próxima às antigas ruínas, aproximadamente 5 quilômetros das antigas ruínas da cidade. Essas ruínas são uma atração turística popular e são consideradas um importante patrimônio histórico e cultural da Grécia. Apesar da riqueza material, a cidade de Corinto sofria com a falta de moralidade e comportamentos libidinosos nas suas ruas. Meretrizes, cortesãs e escravos perambulavam pelas ruas da cidade, enquanto templos de Afrodite e cultos de fertilidade da Ásia Menor perpetuavam a prostituição e outros comportamentos sexuais promíscuos. Foi nesse cenário que o apóstolo Paulo chegou na cidade no ano de 51 depois de Cristo, para fundar igrejas. Ele encontrou uma população diversa em vários níveis, sociais, econômicos, geográficos e religiosos, além de novos convertidos que ainda se envolviam em comportamentos imorais. Como parte dos cultos aos deuses em Corinto, os templos também tinham salas de jantar onde eram realizadas refeições, assim como era realizado em outras cidades da região. Não é à toa que Paulo, quando vai instruir a igreja sobre a ceia do Senhor, ele fala várias coisas lá. Ele fala para um esperar o outro, para você não vir com fome para a ceia, né? Por quê? Porque dentro dos templos pagãos lá em Corinto, haviam salas separadas para jantares. Então, provavelmente, era uma prática dos coríntios ir para o templo com fome, comer em qualquer momento, não esperar um ao outro. Então, Paulo vem instruindo a igreja de Corinto lá em 1 Coríntios capítulo 11, como que eles deveriam participar da Santa Ceia do Senhor. Esses aspectos da organização social da época contribuíram para a grande queda da moralidade da cidade, tema que é abordado pelo apóstolo Paulo em suas cartas aos Coríntios. Outra observação sobre a cidade de Corinto. O Templo de Apolo. O Templo de Apolo, um monumento de pedra maciça, foi construído em colunas em 560 a.C., representando a devoção aos deuses olímpicos da religião grega clássica. Durante todo o ano, as cidades-estados realizavam festivais e rituais em Corinto, onde haviam as homenagens e culto eram prestados ao deus Apolo. Amém, Marcinha, bom dia. Outra curiosidade de Corinto. A cidade de Corinto foi o local onde ocorriam os Jogos Istmicos, uma celebração em homenagem ao deus Poseidon, o deus dos mares, realizada no Istmo de Corinto, que ligava a Grécia Central ao Peloponeso.
Esses jogos eram muito populares e extraíam um grande número de participantes e espectadores, o que é explicado pelo fato de Corinto ser um importante centro comercial e de diversão da época. Apesar de não se saber a data exata do início dos jogos, eles eram realizados há muito tempo. Bom dia, bom dia! Aí eu trouxe algumas observações do site do Rodrigo Silva, né, o arqueólogo, nosso irmão em Cristo. Se você quiser saber mais coisas, você procura aí, que você vai achar, né? Ele trouxe bastante informação interessante. Então, olha o contexto da cidade. Por que eu quis falar disso nessa manhã? Porque esse é o final da segunda viagem missionária dele. E ele chega em Corinto e ele não fica pouco tempo lá, ele fica um bom tempo lá. Ele escreve 2 cartas para a igreja dos Coríntios. E olha só, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios quando ele estava em Éfeso ainda. A segunda carta aos Coríntios quando ele estava na Macedônia. E a carta aos Romanos quando ele estava em Corinto. Então, quando ele estava em Corinto, ele escreveu para os crentes de Roma. Né? Quando ele estava em Éfeso, ele escreveu a primeira carta para a igreja que estava em Corinto. Tá bom? Nesse lugar ele encontra quem? Ele encontra Áquila e Priscila, né? Eles são judeus, natural da cidade do Ponto e são recém-chegados da Itália. Boas conexões, né? Áquila e Priscila se tornam amigos de Paulo. Eles se aliam a Paulo e fazem parte do ministério de Paulo. Então, eles ajudam Paulo. Olha, que eu tenho sempre falado aqui nessas lives, né? A importância das boas conexões de pessoas que Deus prepara e coloca no nosso caminho, que vão fazer parte do nosso chamado, vão fazer parte da nossa história. Muitas dessas pessoas que eu tenho convidado para estar aqui nas lives comigo de quarta-feira, elas são pessoas que Deus tem me apresentado, além, é lógico, dos meus irmãos da Ramá, é claro, meus pastores, meus amigos. Tem pessoas de fora que Deus tem colocado no meu caminho e eu vejo que são pessoas de Deus, tenho convidado para estar aqui na live, né? Semana que vem vai estar a pastora Viviane, uma querida, uma psicóloga, vai estar aqui fazendo a live comigo. Então são essas conexões de pessoas que o próprio céu apresenta para o Paulo e eles vêm ajudando o Paulo, eles vêm fazendo parte do ministério, suprindo as necessidades e fortalecendo a igreja, né? Áquila e Priscila, esse casal tão querido, também fazem parte desse momento na vida de Paulo, né? Aqui no texto que eu li, de capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, ele fala que Cláudio, o imperador romano, expulsou todos os judeus que estavam na Itália. Por isso, Áquila e Priscila saem da Itália e vêm, né, para Corinto. Eu quis trazer um comentário de um servo de Deus, um comentarista bíblico bem conhecido, Adam Clarke. Ele diz assim: Cláudio ordenou a todos os judeus que partissem de Roma. Esse edito do imperador romano não é mencionado por Joséfo, mas é provavelmente o mesmo a que Suetônio se refere em sua vida, ou seja, a vida de Cláudio, onde ele diz que Cláudio expulsou os judeus de Roma enquanto eles faziam insurreições, rebeldias contínuas, sob o seu líder Crestus. Quem foi este Cresto? Não podemos dizer, provavelmente Suetônio significa Cresto, significa Cristo, mas isso eu confesso que não me parece provável. Esse é o comentário do Clarke, né? Poderia ter havido um judeu chamado Crestus ou Cristo, que havia causado alguns distúrbios e, em consequência, Cláudio achou apropriado banir todos os judeus da cidade. Mas como ele poderia prender a Cristo, que nunca esteve em Roma? Nem ninguém jamais o personificou naquela cidade, e é evidente que ele não pôde se referir a nenhuma influência espiritual exercida por Cristo na mente do povo. De fato, ele fala de Cresto como a pessoa que causou os distúrbios. Não é o nome fictício nem o nome de uma pessoa ausente, nem de uma seita, mas de alguém que era conhecido pelos distúrbios que ocasionou e pelos quais é provável que os de sua nação foram expulsos. Então, olha só, alguém, de acordo com esse comentarista, né? Alguém chamado Cristo ou Cresto, né? Esteve lá e causou muitos distúrbios lá na Itália. Então, por isso o imperador toma essa decisão.
Esse decreto não foi feito pelo Senado, mas pelo próprio imperador e continuou em vigor durante toda a sua vida. Né? Depois os crentes conseguiram, os judeus conseguiram voltar para a Itália. Mas você imagina, né, por causa de uma pessoa que causa rebeldia, problemas na cidade, né, ali naquela região, todos os judeus foram obrigados a irem embora daquele lugar. Provavelmente já tinham a sua vida estabelecida ali, já tinha a sua maneira de mas eles tiveram que sair dali por causa dessa situação. E Áquila e Priscila são uma dessas pessoas, né, que é obrigada a sair dali e voltar, né, ali para Corinto, para Atena, toda essa região. Essas coisas são tão reais, irmãos, que lembra em Atos 11, 28, o profeta Ágabo, ele fala de uma grande fome em todo o mundo romano, ele profetiza isso, e essa fome aconteceu nesse período que Cláudio governava Roma, né? Nós temos vários textos que falam de Áquila e Priscila, nós temos Romanos 16, 3, 1 Coríntios 16, 19, 2 Timóteo 4, 19, também temos, 2 Timóteo 4, 19. Então, nós temos vários textos aí no Novo Testamento que vão falar de Áquila e Priscila e da sua importância no ministério juntamente com Paulo. Eles confeccionavam tendas, né? Assim como essa era a profissão de Paulo, né? O Rodrigo falou isso, quarta-feira, falou rapidamente, né? Alguns estudiosos acreditam que Paulo poderia também fazer artesanato em couro. Todo servo de Deus, devia ter uma profissão, devia fazer alguma coisa, devia se manter, né, financeiramente. No judaísmo antigo não era normal que um rabi ou um mestre recebesse dinheiro pelos seus ensinamentos. Ele deveria ter a sua forma de se manter financeiramente. Vamos lá, então Paulo anuncia Jesus em Atos 18, do 5 ao 11. Né? A gente sabe que ele chega ali em Corinto e ele vai nas sinagogas. Então olha só, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: "Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios." Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: "Não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você. E ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence." Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Olha só, né? Que interessante, né? Ele prega ali na sinagoga, ele é expulso dali da sinagoga, eles resistem à pregação do evangelho e ele sai dali, encontra uma casa, ele fica ali com os irmãos. No início ele estava com Áquila e Priscila, agora que chegou Timóteo e chegou Silas, ele pode se dedicar à palavra, né? Ele pode se dedicar ao ensino das escrituras, então ele se empenha nisso. É interessante que quando ele fica, né, aborrecido ali com os judeus em Corinto, na sinagoga, ele faz uma coisa que nós já falamos disso lá nas lives de Mateus, né? Que ele sacode a poeira da roupa. Quer dizer, já fiz minha parte, agora é problema de vocês. Eu não tenho mais nada a ver com isso. O que eu tinha que fazer, eu já fiz, né? Ele já tinha feito esse tipo de declaração em outros momentos, né? Em Atos 13, 51, em que ele sacode a poeira dos pés e se dirige aos gentios. Mas agora em Corinto ele usa essa expressão parecida, que quer dizer, né, a mesma coisa. E a expressão se refere somente a Corinto. Porque em outros momentos e outras cidades, ele volta a entrar nas sinagogas para ensinar. A partir desse momento, ele se volta para os gentios de Corinto, ok?
Bom dia, pastor Djalma, paz do Senhor. Tício justo, ele é um gentil temente a Deus que mora do lado da sinagoga. Crispo é o principal da sinagoga, é o líder da sinagoga, provavelmente um judeu. Ele e toda a sua casa creram. Muita gente foi alcançada em Corinto, tanto é que ele fica muito tempo ali e o próprio Senhor Jesus aparece para ele, né? Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Irmãos, Jesus, ele é o dono da missão. Ele é o dono da obra, ele é o dono da minha vida, da sua vida, ele é o dono da vida das outras pessoas, ele é o dono da missão. E ele nunca vai deixar a gente, vou falar, no vácuo, ele nunca vai deixar a gente sozinho, ele nunca vai deixar a gente sem uma direção, sem uma orientação. Pensa, gente, essa é a segunda viagem missionária dele, já estamos aí no final da viagem. Ele tem sido rejeitado por todo lugar que ele passa, Paulo, né? Ele sente a resistência, ele vive as perseguições, então ele precisa de uma palavra de Deus, ele precisa de um direcionamento do Senhor mostrando para ele que ele deve seguir em frente, que ele deve continuar, que ele deve falar. Você vê como isso é confortante, como isso vem como um consolo para o coração dele, né? Que incentivo, que palavra, né? A presença de Jesus, né, nesse momento, nessa visão, nessa revelação que ele tem, traz para a vida dele. Jesus animou Paulo, disse para não ter medo, para continuar falando, porque o Senhor estava com ele. E Jesus ainda deu uma dica, né, que Jesus tinha muita gente naquela cidade. Para mim e para você aí que temos uma missão, que temos servido ao Senhor, que você receba essa palavra nessa manhã, uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de incentivo. Olha, não para, segue em frente, não tenha medo, o Senhor é contigo. Deus falou isso com outros servos dele também. Deus falou isso com quem? Falou isso com Jeremias. Jeremias capítulo 1, do verso 17 ao 19, diz o seguinte: levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda essa terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão. Pois estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Olha só, né? Jeremias 1, já no primeiro capítulo, o Senhor já está dando essa palavra de ânimo, de incentivo para Jeremias, né? Porque o ministério de Jeremias não seria fácil, então ele precisava de uma palavra de ânimo, de incentivo. É a mesma coisa que está acontecendo com Paulo. O Senhor sabe das condições do coração de Paulo, o Senhor sabe que Paulo ali vem sofrendo várias perseguições, açoites, tem que sair fugido das cidades. Então Deus se revela a ele, trazendo uma palavra de ânimo, de incentivo e mostrando que ele está na direção certa, que ele deve continuar. Também teve outro líder que Deus falou assim, né? Foi Josué. Já no capítulo 1 de Josué, o próprio Deus convoca Josué para a missão de levar o povo de Israel a herdar, a tomar posse da terra prometida. O incentivo aqui é para que Josué permaneça firme e para que ele seja bem-sucedido na missão, ele precisa fazer tudo o que Deus ordena em sua lei, meditar na palavra dia e noite, né? Falar dela, meditar, ensinar. Então Deus aqui vem falando com Josué, a gente sabe, né? Capítulo 1 de Josué, o Senhor fala 3 ou 4 vezes só no capítulo 1, seja forte e corajoso, pois eu estou contigo, né? E o Senhor vem dando toda a receitinha de como ele deve servir, como a missão que o Senhor está colocando nas mãos dele deve ser dirigida, deve ser feita. Irmãos, eu e você, nós temos uma missão. Deus nos chamou para um propósito. E as Escrituras, elas têm toda a receita que nós precisamos para ser bem-sucedidos nessa missão.
para alcançar o alvo, para alcançar o propósito. E Deus está conosco. Que você guarde essa palavra no seu coração. Deus está contigo. Fala aí onde você está nessa manhã. Fala aí se você está dentro do carro, se você está aí na sua casa, na cozinha, lavando louça, lavando roupa. Fala, Deus é comigo. Deus está comigo. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Porque o Senhor, Ele é fiel, Ele não brinca conosco. Ele não nos chamou para uma missão, irmãos, para nos deixar no meio do caminho, para nos abandonar de maneira nenhuma, ok? Vamos lá, no verso 12, Paulo perante Gálio. Quando Gálio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas, assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Gálio se voltou para os acusadores e disse: Ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar estas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo no tribunal. Gálio, no entanto, não se importou com isso. Olha só, gente. Os judeus, eles continuam perseguindo Paulo, né? E procurando uma oportunidade para matá-lo, para prendê-lo, né? Então, você imagina, Paulo, ele cumpre o seu ministério debaixo debaixo desse peso, debaixo dessa perseguição, debaixo dessa carga. Agora pensa na sua carga. A perseguição que você enfrenta chega nesse nível e a gente desanima tão fácil, né? E a gente para tão fácil. E muitas vezes a gente fala para Jesus uma expressão que um pastor muito querido, o pastor Luiz Palotti, falava: não quero mais brincar. Jesus, não quero brincar mais. Essa história de ser perseguido, de ser difamado, criticado, julgado, não é legal, Senhor, não quero mais isso. Pensa, gente, que todo o ministério de Paulo, em todo o tempo, ele estava debaixo desse peso de perseguição, de julgamento, de crítica, de acusações. Então, eu imagino que aqui, os que estão aqui comigo nessa live, os que vão assistir depois, boa parte de nós não enfrenta isso. Nesse nível, não. Gálio, ele se tornou governador da Acaia em 52 depois de Cristo. Então, pensa bem. Em 49, Paulo está lá em Atenas. O Gaio se torna governador da Acaia em 52. Então, é um tempo muito curto. E Gaio, ele não se importa com as questões dos judeus, ele não se importa com as questões religiosas, e ele não quer julgar esse tipo de coisa, né? Eles não queriam ser juízes de situações concernentes à religião dos judeus. Ele não se importou com o espancamento de Sóstenes, né, o líder da sinagoga. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, que Sóstenes está com Paulo. Então Sóstenes se converte a Jesus. Você vê que a gente também falou disso quarta-feira, né? A perseguição, irmãos, ela só fortalece os crentes verdadeiros, os fiéis. A perseguição, os maltratos, as difamações, ela só fortalece os verdadeiros, viu? Sóstenes está com Paulo, né? Quando ele escreve, ela é a primeira carta aos Coríntios, né? Paulo chama de irmão Sóstenes. Então, isso é um sinal de que ele se converte a Jesus. E o cara, pensa bem, tomou uma surra daquelas pessoas ali diante de Gaio por causa de Paulo, por causa do evangelho. Mas nem isso fez o Sóstenes desistir, parar de seguir Jesus. Esse é um modelo, é um exemplo para nós, né? Vamos lá.
Atos 18, do 18 ao 23. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi para Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. Lembra? Paulo escreveu uma carta super madura para a igreja de Éfeso. Né? Éfeso foi edificada por Paulo, pelos irmãos Áquila e Priscila, depois Apolo. Então, essa igreja foi uma igreja que ficou fortalecida naquele lugar. Então ele fala, voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou para a Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo os discípulos. Olha só, né? Quantos lugares ele esteve. Acredita-se que Paulo deve ter feito um voto particular de ação de graças a Deus, talvez pela proteção recebida no período que esteve em Corinto. Lembra que ali Deus fala com ele para que ele permaneça ali, então ele precisava, provavelmente o coração de Paulo não estava confortável nessa situação. Então os estudiosos acreditam que provavelmente ele tenha feito um voto. Talvez uma suposição, pedindo a proteção de Deus. Por isso que ele raspa a cabeça, né? Priscila e Áquila acompanham Paulo nessa viagem. Chegando em Éfeso, ele deixa os irmãos ali e vai para a sinagoga para pregar aos judeus. Ele não fica muito tempo ali e parte para Cesareia. Sobe para Jerusalém, saúda a igreja e desce para Antioquia. Ele fica algum tempo ali e decide viajar de novo e volta a visitar os irmãos da Ásia e da Grécia, confirmando os discípulos, né? Você vê que ele não tem parada, né, gente? O tempo inteiro ele está viajando e confirmando os irmãos, ensinando, vendo como que a igreja está. Aqui, no verso 23, do verso 24 em frente, a gente começa a falar do quê? Da terceira viagem missionária dele. A gente vai falando da terceira viagem missionária, do capítulo 18 ao verso 23, até o capítulo 21, verso 16, tá bom? Então vamos lá, a terceira viagem missionária de Paulo, Apolo em Éfeso, aí a partir do verso 24. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo da Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia, olha aí, mais um missionário, né? Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que, pela graça, haviam crido, pois, em debates públicos, refutavam os judeus com fortes argumentos. Usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Olha só, mais um guerreiro, mais um missionário, mais um servo de Deus, né? Cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Entra no cenário agora outro servo de Deus, o irmão Apolo. Ele era judeu, natural de Alexandria, eloquente e poderoso nas Escrituras. Meu Deus, eu quero ser poderosa nas Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor, fervoroso no Espírito, inflamado pelo Espírito Santo. A gente aí, ó, tá nesse tema aí esse ano aqui na Ramá, mantendo a chama acesa. Vamos ter uma conferência agora aí em abril, se eu não me engano, é 12, 13, 14 de abril, sexta, sábado e domingo, né? Ainda dentro desse tema, mantendo a chama acesa. Olha, o irmão Apolo é um modelo dessa pessoa inflamada pelo Espírito Santo.
Apolo era um homem completo, versado nas escrituras e cheio do fervor do Espírito Santo. Meu Deus, quem quer ser assim? Levanta a mãozinha aí, eu. Ele só conhecia o batismo de João nesse momento, e ele já era fervoroso, e ele já conhecia muito as escrituras. Aleluia! Como é que pode, hein, gente? Quem pode impedir o poder de Deus, irmãos? Quem pode perscrutar a mente do nosso Deus? Apolo só conhecia o batismo de João e falava de Jesus poderosamente, conhecia as escrituras, conseguiu fazer o link do Velho Testamento, da Torá, com o Novo, com o que João pregava, com o que João ensinou. E o homem era cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós temos a Bíblia completa, Velho e Novo Testamento, as revelações do Novo Testamento, temos o Espírito Santo e a gente é cheio de dúvidas, não consegue ser fervoroso. Meu Deus, misericórdia! O que acontece com a gente? É assim que nós devemos ser, profundos conhecedores das Escrituras e cheios do Espírito Santo. A gente encontra aqui em Atos 18, Apolo, um judeu. Provavelmente esse não era o nome dele, o nome judeu dele, gente. Ele tem um nome grego. Pensa no testemunho desse homem, na história da vida desse homem. E agora aqui em Atos a gente aprende o quê? Que ele conhecia o batismo de João só, mas ele era fervoroso no Espírito, ele falava para os judeus acerca do Messias, acerca de Jesus. Como foi isso, irmãos? Quem pode impedir o poder de Deus nas nossas vidas, querido? O nível de revelação de Deus que você tem tido hoje, agora, é suficiente para a tua salvação. É suficiente para você ser inflamado no Espírito Santo de Deus. Então, o que te impede de seguir em frente? O que te impede de pregar com ousadia, de falar de Jesus para as pessoas? Meu Deus, eu fiquei inflamada com o testemunho de Apolo, gente, confesso para vocês. Áquila e Priscila, percebendo o potencial do irmão Apolo, chamando-o para mais perto, expõem o caminho de Deus, podendo indicar o ensino sobre o ministério do Espírito Santo. Olha que coisa linda, gente. Lá na frente nós vamos ver, se eu não me engano, é no próximo capítulo, que Paulo chega em Éfeso e encontra uns irmãos que creem em Jesus, mas só conheciam o batismo de João, igual Apolo. Apolo esteve lá em Éfeso ensinando para essas pessoas. Aí Paulo vem e traz a revelação de que o Messias já veio, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, e Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem o batismo no Espírito Santo e são cheios do Espírito Santo. Querido, não fica preocupado. Talvez tem gente que pense assim, mas eu conheço tão pouco, eu sei tão pouco. Querido, o que você tem é suficiente para te inflamar. Peça mais de Deus e Deus vai levantar as pessoas, vai colocar pessoas no seu caminho, como Deus colocou Paulo no caminho desses irmãos de Atos 19. Eles precisavam receber o restante da revelação e Deus envia Paulo até ali, Paulo ensina para eles, Paulo ora por eles e eles são cheios do Espírito Santo. Peça para o Senhor, para que Deus levante pessoas que te ajudem, para que você alcance um nível mais profundo de conhecimento da palavra, que você receba a unção que você precisa para seguir em frente e alcançar tudo que Deus tem na sua vida. Apolo foi muito útil na vida dos irmãos judeus. Esclarecia as escrituras, provando que Jesus é o Cristo. Era usado com poder e autoridade. Paulo fala de Apolo em 1 Coríntios 1, verso 12, em 1 Coríntios 3, do 4 ao 8, indicando que ele era bem conhecido também na igreja de Corinto e que teve bastante influência na vida dos irmãos dessa igreja, ao ponto dos irmãos estarem divididos entre Apolo e Paulo, né? Paulo vai falar disso lá em Coríntios, na carta aos primeiros Coríntios, né? Uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Gente, eu sou de Cristo. Não tem divisão. Os filhos de Deus, os servos de Deus, são pessoas que Deus levantou para nos ensinar mais das verdades de Deus, mas ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Somos todos de Deus, cheios do Espírito Santo, e estamos servindo a igreja do Senhor Jesus.
Nós sabemos que os líderes, os apóstolos, os pastores, os mestres, os evangelistas, eles são instrumentos de Deus para edificação do corpo, para fortalecimento da igreja, mas ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, todos nós somos servos, né? Aquele que conhece e tem habilidade de ensinar vai liberar o que tem. Aquele que conhece as escrituras e tem habilidade para cuidar vai liberar o que tem, é o cuidado pelas almas, é o pastor que cuida, que apacenta, que limpa. Aquele que tem conhecimento e tem habilidade para ensinar vai liberar o que tem, que é o ensino, que é o conhecimento. São todos servos, são todos filhos de Deus. Queridos, eu espero que essa live tenha falado ao seu coração, né? Que Deus tenha ministrado ao seu coração. Você que entrou na metade da live, depois assiste o início, tem bastante informação, né? Deus já falou conosco poderosamente aqui nessa manhã. Eu quero estar encerrando essa live. Quero te lembrar que quarta que vem vai estar comigo a pastora Viviane. Ela já esteve aí na Ramá ministrando no Congresso das Mulheres ano passado. Ela é uma bênção, uma mulher cheia da unção de Deus, da graça de Deus, muito divertida também. Nós vamos estar aqui na próxima quarta-feira fazendo a live juntas. Quero te convidar a estar aqui comigo. Todas as lives estão salvas aqui no meu perfil, estão salvas lá no YouTube, no meu canal, Chave Mestra. Se você não se inscreveu lá no meu canal, eu preciso que você se inscreva lá. Entra lá no YouTube, coloca Chave Mestra, Atos dos Apóstolos, vai aparecer meu nome lá, vai aparecer as lives lá, tá bom? Glória a Deus. E você sabe que no YouTube é mais fácil de assistir depois, né? Você pode pausar, tal, dá para compartilhar também. Então, me ajuda aí, tá bom? Eu quero orar por vocês nessa hora e depois eu vou estar encerrando. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, porque ela é poderosa, ela é viva, ela é capaz de mudar a nossa história, de mudar as sentenças que estão sobre as nossas vidas. Senhor, nós nos inspiramos pelos testemunhos da tua palavra, Jesus. Nós temos aqui o apóstolo Paulo, Senhor, que é uma fonte de conhecimento, de inspiração para todos nós, mas nós vemos aqui também Apolo, Áquila e Priscila, Senhor, pessoas que o Senhor alcançou, que encheu do teu poder, do teu conhecimento, Pai, para que eles ensinassem a sua igreja e nós ainda hoje estamos aprendendo com eles. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva e poderosa. Senhor, nessa manhã eu quero o que tinha ali no Apolo, Senhor. Eu quero esse conhecimento das Escrituras. Eu quero essa graça, Senhor, para anunciar a tua palavra, essa disposição em ir e falar do teu amor, Senhor. Libera sobre nós essas coisas nesta manhã. Incendeia os nossos corações com as verdades da tua palavra. Inflama nosso coração, Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai querido. Que essa chama se mantenha acesa dia após dia, Pai, que nós venhamos cada vez mais ter fome e sede do Senhor e da tua palavra, e que nós não venhamos nos contentar em reter isso somente no nosso coração, mas que nós venhamos ser instrumentos do Senhor onde quer que nós formos, que nós venhamos anunciar as verdades do teu reino, falar das verdades da tua palavra para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão abatidos, cansados, Senhor. Usa as nossas vidas para a glória do teu nome, que o fogo do teu Espírito queime dia e noite dentro de nós, Pai. Muitas vezes não temos a possibilidade de ir, muitas vezes não temos a possibilidade de entrar nos lugares para falar, mas nós podemos também fazer, Senhor, aquilo que a tua palavra nos ensina através das orações, das intercessões. Nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar pelos necessitados, e orar pelos perdidos, e orar pela nossa nação. Senhor, seja qual for a estratégia que o Senhor tem para nós nesse dia, nos usa, Senhor. Nos usa, desperta, Espírito Santo, nas nossas mentes. Qual é a estratégia que o Senhor quer usar hoje? Qual é a oportunidade que o Senhor tem para nós hoje? É de entrar no quarto e orar e interceder? Ou é de ir
ou é de falar da tua palavra onde nós estamos inseridos ali no nosso trabalho, na faculdade, na escola, seja qual for a oportunidade que o Senhor tem para hoje, usa as nossas vidas, Senhor. Nós nos dispomos, Pai. E, Senhor, nos ensina cada vez mais pela tua palavra, Senhor. Nos ensina, o Espírito Santo. Fala conosco, Jesus, porque nós queremos te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Bom final de semana para você e para sua família. Hoje na Ramá nós temos reunião de oração, temos Royal Kids, domingo é culto de Santa Ceia, né? Nós vamos estar ali participando do pão, do suco, em memória àquilo que o Senhor Jesus fez por todos nós ali na cruz do Calvário. Vai ser um momento muito especial. Que Deus te abençoe, bom final de semana. E não esquece de curtir o vídeo, ok? Tanto aqui quanto lá no YouTube. Deus te abençoe, irmãos. A paz do Senhor. Obrigada, gente, pelos comentários. Deus abençoe.